Olá, meu nome é Camila, sou estudante do 6º ano de Medicina da ESCS. Eu sou a Carla, também sou estudante de Medicina no 6º ano da ESCS. Nós fomos orientadas pelo Dr. José Paulo da Silva Neto, que é docente do curso de Medicina da ESCS, e juntos nós construímos o artigo Perfil Epidemiológico de Gestantes Atendidas em uma Escola de Ultrassonografia do DF, uma análise do rastreamento pré-natal. Isso, e nosso artigo ele foi construído com base na assistência pré-natal, que é um acompanhamento que tem o objetivo de preservar a saúde do binômio mãe-bebê e que se estende desde o período pré-concepcional até o período pós-parto, que seria o puerpério. E nesse acompanhamento podem ser identificados uma série de fatores de risco que podem transformar uma gestação de um risco habitual em uma gestação de alto risco. E uma das principais ferramentas desse acompanhamento são as ultrassonografias, que podem auxiliar tanto no diagnóstico quanto no tratamento de doenças que possivelmente podem ser identificadas nesse período. O nosso objetivo principal era traçar o perfil epidemiológico das gestantes que eram atendidas nessa escola de ultrassonografia e, secundariamente, identificar possíveis correlações entre achados alterados em ultrassonografias e as variáveis socioeconômicas e epidemiológicas que foram coletadas ao longo do estudo. Nosso estudo teve uma metodologia baseada em um estudo observacional, transversal e analítico, que consistiu na coleta de dados de prontuários, que eram os cartões das gestantes, que eram atendidas na Nexus, que é uma escola de ultrassonografia aqui de Brasília, e também foram coletados os achados, né, as alterações das ultrassonografias realizadas ali. Isso, e em nossa coleta de dados foram entrevistadas 121 gestantes, em que metade delas tinha entre 23 e 31 anos de idade, e 80% delas encontrava-se entre o 2º e o 3º trimestre de gestação. E da classificação de risco, 43% das gestações eram classificadas de alto risco, a maior parte por história patológica pregressa positiva ou história obstétrica pregressa positiva. E 7% dessas gestações de alto risco já tinham diagnóstico de diabetes mellitus. E dos dados ultrassonográficos, 83,5% dessas pacientes tinham o crescimento fetal adequado para a idade gestacional, e apenas uma paciente teve o registro de líquido amniótico aumentado e 77% teve implantação corporal como a localização da placenta mais encontrada. Em 7% apenas teve uma identificação de malformação, mas não foi possível identificar uma correlação entre os fatores de risco que a gente analisou, como diabetes mellitus, sífilis, HIV, toxoplasmose e alterações do líquido amniótico. Então, como conclusão, a gente teve que o perfil epidemiológico das gestantes mostrava um predomínio de pacientes jovens, com gestações únicas, majoritariamente entre o 2º e 3º trimestre de gestação, sendo que a maioria delas não teve uma gestação planejada, mas mesmo assim, grande parte delas faziam um adequado rastreamento pré-natal, apesar de que em algumas delas a gente encontrou falhas no preenchimento dos cartões de gestante, o que em alguns momentos dificultou o processo de análise de dados. Em relação aos achados ultrassonográficos, eles foram inferiores ao que a gente esperava encontrar inicialmente, porém, a gente conseguiu, pela análise de dados, perceber a grande importância de um adequado acompanhamento pré-natal, com um adequado preenchimento dos cartões, principalmente, além do segmento ultrassonográfico, como é indicado nos 3 trimestres da gestação, para que esse acompanhamento pré-natal ele reduza os desfechos negativos para o binômio mãe-bebê. Obrigada.